Bem-vindos a mais um Neurosound Talks, cujo tema dislexia, que é a perturbação específica de aprendizagem da leitura, e perturbação do desenvolvimento da linguagem, sobreposições, fronteiras e implicações para a intervenção. No episódio de hoje, contamos com a presença da doutora Nicole Agrella, que é terapeuta da fala, investigadora e formadora, com vasta experiência nas áreas da linguagem, leitura e desenvolvimento infantil. Especializou-se na avaliação e intervenção em crianças que apresentam perturbação do desenvolvimento da linguagem e perturbação específica da aprendizagem da leitura, que doravante vamos somente chamar de dislexia, tendo se destacado pelo seu trabalho na articulação entre evidência científica e prática clínica. É uma profissional comprometida com uma intervenção diferenciada, centrada na criança e na sua funcionalidade comunicativa. O seu percurso é marcado por uma abordagem integrativa, onde o conhecimento linguístico, o rigor diagnóstico e a escuta ativa se cruzam para promover percursos de aprendizagem mais justos e eficazes. A perturbação específica de aprendizagem da leitura e a perturbação do desenvolvimento da linguagem são dois diagnósticos que, à primeira vista, parecem distintos, mas que na prática clínica e educativa podem surgir, às vezes, entrelaçados, confundindo profissionais, famílias e, sobretudo, impactando diretamente o percurso de aprendizagem das crianças. A conversa de hoje faz parte de uma premissa simples, mas urgente. Como podemos intervir melhor quando os limites entre a linguagem e a leitura nem sempre são nítidos? Com a palavra, doutora Nicole. Olá, Nicole. Olá, Roberta. Obrigada, antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre um gosto. Acima de tudo, falar sobre linguagem nestas duas perturbações e, portanto, agradecer-te pelo convite e espero que seja uma mais-valia para todos os que nos vão ouvir. Obrigada. De certeza será, Nicole. E eu começo com a primeira pergunta, então. Que marcadores linguísticos ou cognitivos têm mostrado maior sensibilidade na diferenciação entre estas duas condições, a PDL e a dislexia? Olha, eu acho que, acima de tudo, e vou começar por aí, porque a mim faz-me sentido, antes de falar especificamente destas perturbações, olharmos para elas com uma base comum que é a linguagem. E acho que é extremamente importante, e mesmo para as pessoas que nos ouvem, que não são só terapeutas da fala, não é? Percebermos que a linguagem é extremamente importante na nossa vida, ao longo de todo o nosso percurso. E, efetivamente, eu acho que é importante nós olharmos para esta linguagem como várias componentes, como, por exemplo, portanto, percebermos que há diversos dois circuitos linguísticos, não é? Que é a nossa capacidade de compreendermos, a nossa capacidade de produzirmos também. Depois também os níveis de processamento linguístico, que é a capacidade que eu tenho de ter o meu conhecimento implícito e o explícito, no sentido de este explícito, de conseguir refletir sobre a minha linguagem e, portanto, conseguir depois aplicar isto no meu dia-a-dia, conseguir refletir mais além, ir mais além. E depois temos também aqui as modalidades, que podem ser a oralidade, a leitura e a escrita, e depois os domínios da linguagem. E acho que é extremamente importante, quando falamos de linguagem, pensarmos como um todo, os circuitos, os níveis de processamento linguístico, portanto, os domínios e as modalidades. E dentro indo ao encontro da tua pergunta, acho que é extremamente importante, e cada vez mais temos falado aqui de alguns marcadores linguísticos dentro destas perturbações, e falando aqui nos domínios da linguagem, que acho que é extremamente importante, porque muitas vezes a maior parte das crianças que nos chegam, acho que já está cada vez mais a ser diferente este encaminhamento, mas muitas vezes, e ainda acontece, o encaminhamento que nos chegam é por crianças que têm alterações dos sons da fala.
E, portanto, termos um olhar aqui muito global e abrangente e não só focarmos, mesmo que a criança nos chegue com dificuldades dos sons da fala, não ficarmos por aí e avaliarmos a linguagem como um todo. Porque, na verdade, nestas perturbações específicas, nomeadamente na perturbação do desenvolvimento da linguagem, pode ter alterações dos sons da fala a nível fonológico e como temos a falar de uma perturbação de caráter permanente, não é? Estes processos fonológicos podem efetivamente ser mais consistentes e duradouros no tempo e, portanto, mais inconsistentes também. Depois termos atenção aqui que não só a produção dos sons da fala ao nível do segmento, mas também da sílaba, as metades intrassilábicas e intersilábicas que estas crianças muitas vezes fazem no discurso espontâneo, e, portanto, estarmos em alerta, não é, para estes marcadores. No entanto, o processamento fonológico não fica só nos sons da fala, não é? E, portanto, temos que ir mais além, e muitos dos marcadores que até são partilhados pela dislexia, pela perturbação do desenvolvimento da linguagem, que é a parte da consciência fonológica, da memória fonológica, da velocidade de acesso, portanto, podem ser efetivamente partilhados entre ambas as perturbações. Agora temos que ter um olhar e perceber o impacto que isto tem na linguagem oral, na funcionalidade desta criança no dia-a-dia e depois no impacto, porque isto não fica só na linguagem oral. E acaba por ter um impacto muito grande em termos de leitura e escrita, nomeadamente quando temos este processamento fonológico mais alterado, isto pode ter impacto na descodificação, na fluência leitura, nomeadamente a nível da precisão, leitura, da velocidade, da prosódia, quando a criança não é, consegue retirar, porque muitas vezes depois não consegue retirar o conteúdo daquele que lê, interpretar, por muitas vezes esta velocidade, esta precisão estarem abaixo e, portanto, consequentemente não consegue fazer, portanto, esta prosódia ajustada porque não consegue retirar o conteúdo daquele que lê, e depois também em termos de codificação, a nível da velocidade, da precisão escrita, e, portanto, olharmos, e lá está, e não ficamos só pelo processamento fonológico, e a importância que é olharmos para todos os domínios da linguagem, porque muitas vezes o que sinto é que, quando nos chegam, não é, para a avaliação, muitas vezes já vêm com uma suspeita, ou a dislexia, maioritariamente dislexia, não é? Porque é o que se conhece globalmente, mas na verdade temos a perturbação do desenvolvimento da linguagem que também acaba por ter um impacto muito, muito grande na vida destas crianças. E a importância que é, independentemente da suspeita que nos cheguem, mesmo que sejam sons da fala, dislexia, dificuldades na fala, portanto, temos que olhar para esta criança no seu todo e avaliar tudo muito bem e de forma muito específica e pormenorizada, porque muitas vezes ficamos só pela suspeita e há muita coisa que nos escapa e depois a intervenção também não é eficaz e não é nesse sentido. E, portanto, para além do processamento fonológico, também temos outros domínios da linguagem que são extremamente importantes, de ter este olhar muito preciso e minucioso e que pode efetivamente fazer a diferença. Na morfossintase, por exemplo, não é? Outro domínio da linguagem que também tem um impacto muito grande, quer seja ao nível da linguagem oral, da leitura e da escrita, e que muitas vezes são domínios, não é? A morfossintase, a semântica, a pragmática, são domínios linguísticos que muitas vezes são aqueles que passam pelos pingos da chuva quando não há muitas alterações, não é, evidentes na linguagem oral, e são miúdos que muitas vezes nos chegam passado muito tempo, quando não há sons da fala alterados, não é? E, portanto, na morfossintase, a importância que é também olharmos, há muitos marcadores linguísticos, também aqui da perturbação do desenvolvimento da linguagem, nomeadamente aqui a dificuldade que estas crianças podem ter nas frases relativas sujeito e objeto, as passivas, as perguntas que, não é? Perguntarmos quem e a criança responder onde, portanto, termos em atenção, não é? Porque globalmente até esta criança pode ter uma compreensão
dentro do que seria esperado, mas depois pode ter aqui particularidades, dificuldades sintáticas muito específicas e que a criança depois não consegue compreender determinadas estruturas e até aparentemente parece que é uma criança que não compreende ou tem dificuldades de compreensão. Efetivamente tem, mas é muito específica e daí o nosso olhar também ser muito específico nesse sentido, porque depois faz toda a diferença, não é? Na nossa intervenção e no impacto que isto tem na própria criança. Depois dificuldade nas concordâncias, na aplicação dos verbos, de concordância de género, de número, a coesão, a própria coesão frásica. Portanto, temos aqui uma série de marcadores que temos de estar em alerta, porque isto efetivamente... E porque quando falamos destas perturbações, elas não são iguais em todas as crianças. E, portanto, isto podem ter diferentes níveis de severidade. E o impacto que tem ao nível da linguagem oral pode ser diferente de criança para criança e o impacto na linguagem escrita também. E, portanto, aqui neste caso da morfossintase também temos este olhar, porque isto vai ter impacto na compreensão leitora, literal, inferencial, organizativa e, portanto, reorganizativa, crítica, portanto, e temos que ter este olhar muito abrangente para conseguirmos avaliar de forma específica e depois intervir. Depois temos também a semântica e a pragmática, que acabam por ser dois domínios também, quando muitas vezes acabam também por passar pelos pingos da chuva, não é? E nestas crianças com perturbação do desenvolvimento da linguagem, por exemplo, temos aqui crianças muitas vezes que até têm um vocabulário dentro do que seria esperado, mas são depois crianças que têm muita dificuldade em procurar a palavra correta para aplicar no momento que quer de forma correta e, portanto, aplica uma palavra que, por vezes, nada tem a ver com aquele contexto, não é? A dificuldade, muitas vezes, em trocas de nomes, que são as tais parafrasias semânticas, trocar muitos nomes no discurso espontâneo ou quando lhe é pedido determinada resposta, portanto, esta criança tem que elaborar o conteúdo informativo que ela passa, por vezes não é muitas vezes eficaz aquilo que ela quer dizer, ela até sabe aquilo que quer dizer, mas depois tem muita dificuldade em transmitir aquela ideia de forma clara e precisa, e portanto também acaba por ter, lá está, impacto na linguagem oral, na leitura e na escrita. E a pragmática, a dificuldade que muitas vezes estas crianças têm em adequar o seu vocabulário ao contexto, ao interlocutor, em conseguir organizar o seu discurso de forma coerente e coeso, em conseguir transmitir uma informação de forma clara, conseguir também interpretar as ironias, as brincadeiras dos amiguinhos, não é? E, portanto, estes domínios que é importante olhar para a linguagem, lá está, dos circuitos, do processamento linguístico, não é? Da modalidade, se é oral, leitura, escrita e de todos os domínios e olhar para eles muitas vezes neste sentido, que o processamento fonológico, ou seja, estes domínios linguísticos não vão ser recrutados, por exemplo, na leitura e na escrita, todos ao mesmo tempo, portanto, eles vão ser recrutados em momentos diferentes e com impactos diferentes, por exemplo, aqui no processamento fonológico, isto depois mediante, portanto, o método de aprendizagem da escola, portanto, vai ser logo o que vai ser recrutado, não é? Este processamento fonológico, que vai ter logo impacto na codificação e na descodificação. E os outros domínios da linguagem acabam por ser aqui recrutados numa fase mais posterior e em que vão ter impacto efetivamente na compreensão literal, inferencial, crítica, reorganizativa, na coerência e coesão dos seus textos, na aplicação das concordâncias, na coesão frásica. Portanto, olharmos para esta linguagem e não ficarmos apenas pelos sons da fala, porque a linguagem, e acho que é isto, esta mensagem, não é, que também queríamos passar, porque a linguagem é de facto muito além disto, e se ficarmos muito condicionados, não é, por estas suspeitas que a criança nos chega, acabamos por fechar aqui alguns circuitos que são extremamente importantes de serem analisados para que depois a nossa intervenção seja eficaz. E mais do que um diagnóstico, que obviamente é extremamente importante, e falarmos sobre os diagnósticos, é de facto percebermos e conseguirmos avaliar de forma muito, muito precisa. E depois também aqui relativamente aos marcadores também cognitivos que falavas, não é?
porque há uma percentagem muito grande, não é, de prevalência de crianças com estas perturbações, a perturbação do desenvolvimento da linguagem, a dislexia, que acabam por ter aqui várias comorbilidades, e daí também o nosso papel extremamente importante de olharmos para a criança como um todo, e apesar de sermos terapeutas da fala, termos este conhecimento e este olhar global sobre a criança e perceber, ok, temos estas questões de linguagem, mas temos aqui outras dificuldades que vão além da linguagem, mas que também podem estar em comorbilidade e que vão efetivamente influenciar a minha intervenção e a eficácia da intervenção e também o desenvolvimento desta criança. E, portanto, temos uma das comorbilidades, que é a perturbação PHDA, não é? A perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que temos aqui uma prevalência grande, de 20% a 50% das crianças com estas perturbações acabam por ter esta comorbilidade e, portanto, termos este olhar também, porque lá está, uma avaliação precisa também deste funcionamento executivo vai ajudar e a cruzar com os nossos resultados e eficácia também da intervenção e da evolução linguística. E depois temos aqui também estes marcadores, o processamento, não é? A velocidade de processamento, a atenção sustentada e seletiva, e, portanto, a memória de trabalho verbal. Portanto, temos aqui vários marcadores que são importantes termos um olhar cruzado com a psicologia, não é? Para que, de facto, consigamos aqui fazer um diagnóstico diferencial e, acima de tudo, uma intervenção muito específica nesse sentido. Muito obrigada pela resposta e eu acho que foi muito esclarecedora e mostra realmente que nós temos que ter uma visão bastante ampliada da linguagem. Neste sentido, a próxima pergunta questiona o seguinte: de que forma a distinção entre déficits fonológicos partilhados e déficits linguísticos amplos pode orientar intervenções mais eficazes para crianças com dislexia e PDL? Sim, olha, eu acho que é um bocadinho aquilo que já tinha falado, mas acho que é importante, lá está, falarmos sempre nesta base linguística, não é? Percebermos efetivamente que depois isto podem ter impactos diferentes de acordo com o domínio, a modalidade, o circuito, o nível de processamento. Portanto, temos aqui o processamento linguístico e, portanto, estes déficits fonológicos, olharmos para eles também, lá está, num domínio aqui mais abrangente, que é o processamento fonológico, e percebermos que, vamos imaginar uma criança que efetivamente tem alterações da produção dos sons da fala, não é? Isto muitas vezes, estas alterações fonológicas, que é muito frequente em crianças com perturbação do desenvolvimento da linguagem, se tiver este processamento fonológico alterado, que também muitas vezes não tem, não é? E muitas vezes quando vamos avaliar até pode não ter os sons da fala alterados, não é? A nível do segmento, da sílaba, etc., mas pode ter dentro do processamento fonológico outras componentes alteradas, nomeadamente, e que depois são estas que acabam por ser partilhadas entre a PDL e a dislexia, que é a consciência fonológica, a memória fonológica, a velocidade de acesso, e, portanto, eles vão ter impactos, e também isto é importante, que é percebermos que muitas vezes não estão alterados todos ao mesmo nível. E que quando nós fazemos a avaliação, percebemos que podemos ter uma memória fonológica alterada, como podemos não ter, ou podemos ter uma consciência fonológica mais alterada do que uma velocidade de acesso. Portanto, não estão todos alterados ao mesmo nível. E, portanto, o impacto podem estar, como podem não estar. E, portanto, o nosso olhar e a nossa avaliação, para percebermos exatamente o que está alterado, ao nível, porque depois estas tarefas que se fazem, não é? Ao nível da produção dos sons, a velocidade de acesso, a consciência fonológica, a memória fonológica, são tarefas que nós fazemos na nossa avaliação enquanto terapeutas da fala ao nível da linguagem oral. E, portanto, muitas vezes, e a maior parte das vezes, isto acaba por não ter, se não tiver os sons da fala alterados, portanto, acabam por não ter um impacto grande ao nível funcional do dia-a-dia, e, portanto, acabam por estar ali um bocadinho escondidos, e só conseguimos detectar e perceber quando, efetivamente, fazemos provas específicas para o efeito.
E percebermos, ok, estas alterações acabam por estar, portanto, este domínio e processamento fonológico, esta memória fonológica, esta consciência fonológica, esta velocidade de acesso, podem efetivamente estar alterados e ter impacto ao nível da descodificação e ao nível da codificação, não é? A fluência, a leitura, a velocidade, a precisão, a prosódia e depois também a precisão e a velocidade escrita. Portanto, é extremamente importante olharmos, porque lá está, eles muitas vezes podem sobrepor, não é? Estas dificuldades, não é? Podem sobrepor e depois é perceber, ok, que impacto é que nós estamos a ver, não é? Vamos imaginar uma criança que está no 2º ano e que efetivamente tem muitas dificuldades na própria descodificação e codificação, e percebermos, ok, chegam-nos com dificuldades no 2º ou no 3º ano, com dificuldades de leitura e de escrita, ok, mas isto é extremamente importante avaliarmos, porque a linguagem, lá está, temos a modalidade oral e leitura e escrita, e isto está interligado, e não podemos pensar nestas modalidades de forma separadas, não é? E elas vão ao encontro uma da outra. E quando estão a haver alterações na linguagem escrita, na leitura e na escrita, é essencial avaliarmos a linguagem oral para perceber o que é que está, não é? Dentro daquela leitura e daquela escrita, o que é que está alterado, e de onde é que vêm essas dificuldades, para depois conseguir perceber qual é que é o domínio que está alterado, qual é o impacto que isto está a ter na leitura e na escrita, para a nossa intervenção ser muito, muito eficaz e muito específica nesse sentido, porque muitas vezes temos crianças, não é, que nos chegam, e isto é extremamente importante nestas perturbações, e principalmente na perturbação do desenvolvimento da linguagem, porque pode ser detectada logo quando a criança está no jardim de infância, não é? Na dislexia, obviamente, podemos ter aqui alguns marcadores e alguns sinais, e que estamos em alerta, mas na verdade na perturbação do desenvolvimento da linguagem podemos detectar e identificar logo no jardim de infância. E acho que é extremamente importante, quando nós fazemos estas avaliações, falarmos com os pais sobre estes diagnósticos, não termos receio, nem medo, obviamente que podemos não ter a certeza, e então aí também não temos que estar a falar logo em diagnósticos, e muitas vezes precisamos ali de algum tempo, não é, de intervenção com a própria criança, para percebermos efetivamente quais são as alterações que ela tem e se efetivamente é uma perturbação do desenvolvimento da linguagem. Mas acho que é extremamente importante, quando intervimos com as crianças no jardim de infância e quando elas apresentam alterações de linguagem, independentemente do diagnóstico, é extremamente importante reavaliarmos esta criança ao longo dos diferentes anos. Mesmo que até aquela criança tenha feito intervenção e que a terapia da fala tenha terminado, é importante, e eu faço sempre isto na minha prática clínica, porque vejo que os efeitos efetivamente fazem, portanto isto faz mesmo toda a diferença, que é irmos reavaliando todas as crianças, sempre passado algum tempo, para percebermos, ok, percebemos que é uma dificuldade de linguagem, sabemos que no caso destas perturbações são de caráter permanente, portanto vão acompanhar a criança o resto da vida, e nós temos um papel fundamental de orientarmos os pais, a escola, os professores e educadores, que são os nossos grandes aliados também. E, portanto, daí termos sempre este olhar de, ok, esta criança está pequenina, não é? Acabamos por intervir, ela evolui, mas eu sei que isto tem dificuldades de linguagem, portanto, eu vou reavaliar, porque sei que eu estive a trabalhar no jardim de infância e foi linguagem na modalidade oral, não é? Mas que isto vai ter um impacto gigante, dependendo depois do nível de severidade da perturbação, quando esta criança ingressar no primeiro ciclo. E acontecem muitos pais que nos chegam, que sentem-se um bocadinho perdidos, e muitas vezes quando falo sobre, lá está, uma pergunta que nós fazemos sempre, se já teve terapia da fala quando era pequenino, uma criança que me chega num 4º ano, sim, Nicole, teve, mas porque tinha, são os sons que ele não dizia. Mas se calhar, não é? Se calhar era a mesma perturbação, com impactos diferentes, até se resolveu os sons da fala, mas possivelmente tinha outras dificuldades, não é? E que
o impacto é diferente. E, portanto, muitas vezes o que acontece, daí este alerta, não é? De reavaliarmos as crianças, mesmo que até não esteja a ter impacto, não tenham grandes alterações major ao nível da linguagem oral e da leitura escrita, mas irmos reavaliando, irmos fazendo nesta monitorização ao longo dos anos, porque depois acontece que os pais ficam muito perdidos e já não se recordam que até tiveram terapia da fala, mas não fazem esta ligação, que foi na linguagem oral e agora a leitura escrita, mas se calhar era a mesma perturbação. Sim. E depois são miúdos, não é? Porque são miúdos que são... muitas vezes cognitivamente são miúdos, muitas vezes dentro da média, muitas vezes acima da média, são crianças boas cognitivamente. E isto muitas vezes é muito confuso, quer para as escolas, quer para os pais, mas se ele tem este potencial todo, se ele é tão inteligente, porquê é que ele não está a conseguir corresponder em tarefas tão simples, aparentemente, não é? Que é a leitura e a escrita. Porquê é que ele não consegue colocar no papel, ou na própria compreensão leitura, aquilo que ele sabe? E, portanto, muitas vezes há esta discrepância, os pais ficam perdidos, as crianças ficam perdidas porque também não percebem porque é que não sabem, porque é que não conseguem concretizar. A escola também, muitas vezes, ficam sem perceber, mas se ele é tão bom numa determinadas matérias, porque é que noutras ele não consegue corresponder de forma eficaz? E depois, muitas vezes, os pais e as próprias crianças andam aqui um bocadinho perdidos em inúmeras avaliações a tentar perceber de onde é que vêm estas dificuldades. Ao contrário, se tivéssemos um acompanhamento regular, mesmo que não seja direto, mas indiretamente, estas crianças podiam efetivamente ter um percurso um bocadinho diferente. E, portanto, também este alerta, não é? De irmos sempre olhando para esta criança como um todo, porque nós, apesar de estarmos a trabalhar e a falar aqui de crianças, não é? Estas perturbações são de caráter permanente. Portanto, estas perturbações vão acompanhar a criança o resto da vida. E hoje são crianças, mas amanhã vão ser adultos. E o impacto que isto tem ao longo da vida toda. E uma intervenção precoce, efetivamente, pode fazer toda a diferença na vida destas crianças, porque depois, e muitas vezes, e se calhar também te acontece isso, não é? Que muitas vezes as crianças já nos chegam, num 5º ano, com inúmeras comorbilidades a nível emocional, depressão, comportamental. E muitas vezes a base é a linguagem. Sim. Só como não foram intervencionadas precocemente, como não tivemos este olhar atento sobre aquela criança, ao nível da linguagem, isto acabou por ter um impacto gigante na saúde mental desta criança. E, portanto, depois chegamos ao momento em que isto já está tudo assim um bocadinho misturado e que é difícil de intervirmos de forma eficaz e que consigamos aqui fazer com que esta criança consiga aqui dar a volta se fosse efetivamente uma intervenção precoce. Por isso eu acho também é extremamente importante o nosso papel enquanto terapeutas da fala e que trabalhamos em contexto clínico, mas também de escola. Eu adoro trabalhar em contexto de escola, porque de facto os professores e os educadores são os nossos aliados neste processo. Não é? E, portanto, eles estão na linha da frente para conseguir identificar estas crianças com estas perturbações, seja a perturbação do desenvolvimento da linguagem, seja a dislexia, porque são condições invisíveis, muitas vezes, aos olhos da comunidade em geral, não é? Porque se uma criança que tivesse um síndrome, não é? Uma perturbação do espectro do autismo, acaba por ser um bocadinho mais visível, não é? E acaba por conseguir ser mais rapidamente identificada. Nestas crianças, como são estas perturbações um bocadinho mais invisíveis, e quando na linguagem oral, no dia a dia, isto não tem um grande impacto, mas depois vai ter nas aprendizagens, portanto, acaba aqui por passar um bocadinho neste sentido. E, portanto, a importância que é o nosso papel, para além da avaliação e da intervenção, o nosso trabalho fundamental de prevenção. Porque efetivamente nós conseguimos fazer aqui a diferença, não é? E se trabalharmos muito nesta sensibilização, nesta capacitação à comunidade escolar, explicarmos estas dificuldades, estas perturbações, o impacto que elas têm, as dificuldades que estas crianças podem ter, efetivamente conseguimos identificá-las mais precocemente,
para depois conseguirmos fazer uma avaliação também ela muito, muito específica e pormenorizada, tendo em conta tudo aquilo que falamos aqui hoje, para depois fazermos esta intervenção colaborativa. Não é? Porque mais do que a nossa intervenção em contexto de gabinete, nós temos que sair, não é? Não podemos ficar no nosso gabinete apenas, nós temos que sair, nós temos que ver como é que esta criança funciona em contexto de escola, temos que perceber como é que esta criança funciona em contexto de casa, temos que perceber, não é? Para depois conseguirmos fazer uma intervenção colaborativa, quer com os pais, com os outros profissionais que acompanham esta criança, com a escola, para depois conseguirmos dar estratégias específicas, porque podemos ter dificuldades de linguagem, mas estas dificuldades de linguagem vão ser diferentes de perturbação para perturbação. E, portanto, as estratégias que vamos dar para a leitura, para a escrita, isto pode ser muito diferente de criança para criança, não é? Sim. E, portanto, são estratégias que vão ser muito específicas, de acordo com a perturbação de linguagem, de acordo com as dificuldades que esta criança tenha, e isto vai ser diferenciador, para conseguirmos trabalhar em colaboração, para intervirmos exatamente e passarmos as estratégias específicas, porque com aquela criança que tem alterações, por exemplo, dificuldades na leitura, não é? Uma criança pode ter dificuldades de linguagem, e esta dificuldade de linguagem, portanto, é devido a uma criança com uma perturbação do espectro do autismo, ou outra que tenha dificuldade na leitura, efetivamente, e que seja uma criança com dislexia ou perturbação do desenvolvimento da linguagem. Portanto, o tipo de estratégia que se calhar vai ser dada, apesar de ser linguística, vai ser diferente, ou pode ser diferente. E, portanto, a importância que é nós termos este olhar e não generalizarmos as estratégias, portanto, para todos os domínios da linguagem, para todas as dificuldades que a criança tem, muito especializado para cada uma das crianças. E, portanto, daí a nossa, e acho que conseguimos fazer aqui uma intervenção, de facto, muito diferenciadora. Porque, de facto, o nosso papel enquanto terapeutas da fala, acho que durante muitos anos, não é, foi muito aqui direcionado para as dificuldades mais visíveis, não é, as perturbações mais visíveis, para as dificuldades articulatórias de fala, e na verdade vai muito mais além disso, não é? E, portanto, é muito, muito, muito interessante percebemos que ao longo destes anos e o percurso que nós temos feito da terapia da fala, realmente já vai, o terapeuta da fala já avalia e já intervém e que faz um trabalho diferenciador neste sentido, ao nível da leitura e da escrita. E nós conseguimos, de facto, ter um papel fundamental e crucial nesta avaliação, porque conseguimos, lá está, ter aqui um olhar abrangente sobre toda a linguagem e, portanto, conseguir fazer aqui a diferença na vida destas crianças e no percurso destas crianças. Não esquecendo, obviamente, que todos os profissionais que trabalham com estas crianças também é extremamente importante e o nosso olhar, e percebemos não fecharmos tudo em caixinhas, ok, a terapia da fala, mas percebemos que estas crianças muitas vezes podem ter outras comorbilidades e a importância que é termos este olhar e encaminhar. Porque acho que isto também é outras das dificuldades que muitas vezes, não é, acontecem, que é eu perceber as dificuldades que esta criança tem e agora tenho que encaminhar. Mas, na verdade, este encaminhamento pode fazer também toda a diferença na vida desta criança. E o nosso trabalho e a eficácia da nossa intervenção vai também depender da integração global desta criança. E é este olhar global sobre a criança e não dividirmos tudo em caixinhas, porque, na verdade, quando falamos de linguagem, falamos no nosso cérebro e parte tudo do cérebro e está tudo interligado. E muitas vezes é difícil, não é, de dividirmos e segmentarmos em caixinhas. Portanto, eles estão todos interligados. E a importância que é, e acho que é um bocadinho esta a mensagem, não é, do nosso papel enquanto terapeutas da fala, que vão muito além destas dificuldades mais visíveis e que intervêm nestas perturbações, sejam elas a nível da linguagem oral, leitura e escrita, porque elas estão interligadas e que, de facto, uma intervenção precoce e o nosso trabalho de prevenção junto das escolas e de todos os profissionais é extremamente importante para conseguirmos detectar estas crianças precocemente e não nos chegarem só num 6º ano, num 7º ano.
em que aí já vamos ter uma série de comorbilidades a nível comportamental e emocional, porque são crianças que são boas cognitivamente, mas que não conseguem corresponder e ninguém percebe porque é que não conseguem corresponder. E o nosso papel de prevenção e de identificar estas crianças efetivamente precocemente para conseguirmos minimizar o impacto que isto pode ter e que pode ter um impacto muito grande na vida destas crianças a longo prazo. E pensarmos sempre, estamos a trabalhar com crianças, mas estas crianças vão crescer. E estas perturbações são de caráter permanente. E a importância que é nós falarmos sobre isto, não é? E falarmos sobre diagnósticos e não termos receio em falar sobre diagnósticos quando eles são menos visíveis, não é? Mas que têm um impacto enorme na vida destes miúdos. E a importância que é os pais perceberem o funcionamento destas perturbações e que neste momento estão a ter terapia da fala, se calhar depois vão passar se calhar um período sem ter terapia da fala, mas que depois vai ser importante e crucial voltarem, porque aquelas dificuldades de linguagem vão ter um impacto diferente em diferentes momentos de aprendizagem escolar e, portanto, vão ser recrutados componentes e domínios da linguagem que naquele momento podiam não estar a ter impacto, mas que vão ter impacto. E, portanto, perceberem os timings, e acho que isto é extremamente importante, os timings de intervenção. E percebemos também, e aqui também falar um bocadinho sobre isto, que é, ou seja, estas dificuldades são de caráter permanente. Mas o nosso papel enquanto terapeutas da fala muitas vezes não tem que ser permanente. Pode ser no sentido de uma intervenção mais indireta. Chega um momento, e eu questiono-me sempre, não é? Quando são crianças que já estão há algum tempo em intervenção, questiono-me sempre o meu papel, não é? E até que ponto é que eu estou a fazer a diferença na vida daquela criança e que se calhar chega um momento em que o nosso papel enquanto terapeuta da fala, não é? Também chega ao fim no sentido de uma intervenção mais direta. Mas o nosso trabalho indireto, que acho que isto também é extremamente importante, é percebermos que podemos acompanhar esta criança sempre e percebermos sempre no sentido de uma forma muitas vezes mais indireta, perceber, ok, que impacto é que esta dificuldade está a ter na escola, como é que esta criança, as medidas, será que estas medidas, porque estas crianças efetivamente podem e devem estar aqui abrangidas, não é, pelo Decreto-Lei 54/2018 e, portanto, podem ter dificuldades, mas estas medidas também vão fazer com que elas consigam mostrar o seu potencial enquanto alunos e, portanto, o nosso papel também de explicar, não é? E de ver quais é que são as estratégias mais eficazes em contexto escolar que podem resultar com esta criança, não é? E irmos percebendo efetivamente ao longo do tempo, se calhar de uma forma mais indireta, mas junto da família, as necessidades que aquela criança tem, que orientações é que nós podemos dar à escola, aos pais, ou por exemplo, a um explicador, alguém que acompanha a criança nos conteúdos escolares. Portanto, o nosso papel realmente, ou seja, acompanha a criança ao longo de toda a vida. Mas depois temos que perceber, nós, enquanto terapeutas da fala, a parte direta, de intervenção direta, até onde é que vai, não é? Porque de facto, e eu vou acompanhando, lá está, as crianças desde pequeninas até crescidas, chega ao momento em que, de facto, vou fazendo mais este trabalho mais indireto de perceber que ajudas é que esta criança necessita, que apoios é que necessita, neste momento precisa de um encaminhamento específico para outro profissional para ser avaliada de forma eficaz. Portanto, eu acho que, acho que é extremamente importante e o nosso papel, realmente, quando dizemos que o papel do terapeuta da fala pode fazer a diferença e pode mesmo. E nestas crianças nós temos realmente um papel fundamental por serem condições menos visíveis, mas que de facto podemos trabalhar na prevenção para minimizar o impacto que isto pode ter no futuro das crianças. São crianças, mas um dia vão ser adultos. E temos um papel fundamental neste trabalho junto dos pais, das próprias crianças e da comunidade escolar. Obrigada, Nicole, por essa fala tão essencial, por trazer perspectivas claras, exemplos concretos e, acima de tudo, a convicção de que é possível intervir melhor, desde que saibamos reconhecer a complexidade dos perfis com que trabalhamos. Porque cada criança é mais do que a sua dificuldade, é um conjunto de possibilidades à espera de serem ativadas.
com rigor, com sensibilidade e, acima de tudo, com ciência, com evidência científica. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Roberta, obrigada pelo convite e espero que seja útil para todos aqueles que nos vão ouvir. Obrigada uma vez mais pelo convite. Sim, e será. E até a próxima, até o próximo Neurosound Talks. Tchau, tchau.